Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos ao quarto episódio de Na Terra dos Cacos, o podcast do Público sobre temas africanos. Desta vez, eu e Elísio Macamo vamos conversar sobre a decisão do Supremo Tribunal Britânico que considerou ilegal o plano do governo conservador do Reino Unido de enviar os migrantes que pedem asilo para o Ruanda e sobre o grande exemplo que a Libéria nos deu ao assegurar pela segunda vez consecutiva uma transição tranquila de poder. Porque se George Weah ganhou em 2017 a Joseph Boakai com uma diferença que não deixava margem para dúvidas, desta vez o antigo futebolista transformado em político perdeu por 1,3%, menos de 20 mil votos para Boakai, mas foi rápido a reconhecer a sua derrota. Na segunda parte, a entrevista será com a cantora e compositora angolana Aline Frazão, que nos vai falar sobre a morte de Sara Tavares, a cantora e compositora portuguesa que morreu no dia 19 de novembro, aos 45 anos. Fecharemos o programa, tal como habitual, com as nossas habituais sugestões. Bem-vindo, Elísio. Vamos falar então deste golpe que o Supremo Tribunal Britânico deu ao plano do governo de Rishi Sunak para enviar os migrantes que chegam de forma ilegal às suas costas para o Ruanda. Diga-me o que é que pensa desta decisão. António, são várias coisas que eu penso sobre essa decisão. Algumas delas são dolorosas, não é? Porque a última coisa que um africano como eu quer ouvir é receber aulas aulas de respeito pela dignidade humana de europeus, não é? E é o que o Tribunal Supremo Britânico acaba realmente de fazer. Para já, a ideia do governo britânico era horrível. Essa ideia de entrar num acordo com o Ruanda para a transferência das pessoas que iam pedir asilo, iam pedir refúgio no Reino Unido, para mandar essas pessoas para o Ruanda, era uma ideia horrível, mas também o fato de o Ruanda ter aceito uma coisa dessa. E naturalmente que isso só é possível num regime autoritário, que é capaz de tomar esse tipo de decisões sem nenhuma preocupação em consultar o seu próprio eleitorado para saber o que é que ele pensa sobre isso. Então foi muito bom ouvir a sentença, praticamente, o acórdão do Tribunal Supremo Britânico, que argumenta sempre na base do respeito pelos direitos humanos. O receio que o Tribunal tem de que os refugiados não tenham a possibilidade no Ruanda de realmente serem ouvidos, né? E nesse aspecto o Tribunal pega na falta de respeito pelos direitos humanos que tem caracterizado o regime de Paul Kagame, né? E usa isso como uma razão muito forte para declarar ilegal esse acordo entre o governo britânico e o Ruanda. Então há este misto de admiração pelos britânicos, mas também uma certa frustração que não sejamos nós, os africanos, a ter maior sensibilidade para essas coisas. Eu acho que o regime de Paul Kagame é, neste momento, a cóculus dos europeus, o grande interlocutor dos europeus. Já se vê isso também em relação ao seu país, a Moçambique, a Cabo Delgado, com a intervenção das tropas do Ruanda, diz-se, com o apoio de França, para proteger, logicamente, os interesses franceses da Total na exploração do gás liquefeito. Mas eu acho que há aqui também uma coisa interessante em relação a esta decisão e também à reação do governo britânico e do primeiro-ministro Rishi Sunak em relação à decisão do tribunal, que é o tom de desafio. Eu acho que aquilo que temos visto muito nos últimos anos na Europa é pôr em causa por tudo e por nada os alicerces da democracia e a separação de poderes. Cada vez mais se nota, e não é só nos partidos de direita, essa tendência para não estar de acordo
com a decisão judicial e ao mesmo tempo que não estar de acordo, isso é uma opinião e, portanto, cada um pode tê-la, é pôr em causa a possibilidade dessa ordem judicial poder decidir sobre os assuntos políticos. Também se vê isso em Israel, também, aliás, a grande contestação desde o princípio do ano que levou também a toda esta insegurança em Israel, mas isso é outro assunto. Mas eu acho que há aqui, sobretudo isso, ou seja, sobretudo uma vontade de pôr em causa sempre esses alicerces da democracia europeia. Quer estes em relação a esta própria decisão do Supremo Tribunal, quer a ameaça de Rishi Sunak de retirar o Reino Unido do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O que logo à partida sustém todas essas afirmações de outros países, quer em África, quer alguns regimes autoritários que dizem que os direitos humanos para os europeus são só quando lhes serve em termos políticos, mas que eles não estão dispostos a aceitar. Aliás, os próprios Estados Unidos não reconhecem o direito à investigação dos seus soldados por crimes de guerra. Portanto, eu acho que tudo isso aqui também, nesta decisão, está tudo exposto. Uhum. E claro que essa barbaridade que é a ideia de enviar os migrantes depois de tudo o que sofrem para chegar ao Reino Unido e enviá-los para o Ruanda. Logo à partida é uma decisão que nós europeus só nos podemos envergonhar. Sim. E não só os europeus, António. E de facto é por isso que eu acho esta decisão muito importante, né? Porque nós estamos a passar por um momento em que a própria noção de democracia está a ser contestada naqueles países que deviam dar um exemplo. Uma coisa é nós ouvirmos a contestação da democracia na Rússia ou na China ou em alguns países africanos, mas outra coisa é ouvir essa contestação a partir dos Estados Unidos ou a partir da Grã-Bretanha já agora, ou mesmo a partir de alguns países europeus que estão a ter esta guinada para o autoritarismo. E isso provoca desespero em mim, por exemplo, porque eu gostaria de poder defender o ideal de democracia, tendo sempre como referência o respeito da democracia em certos países. Agora, é por isso que eu estou fascinado, eu estou muito feliz com a decisão que o Tribunal Britânico tomou, porque é como se ele estivesse a salvar a consciência da Grã-Bretanha, né? E é sobretudo ao nível da argumentação que eu acho que o Tribunal realmente encontrou as palavras certas. E isso, eu digo isso como moçambicano, onde nós temos uma certa tradição legalista, né? Em que os nossos juristas têm a tendência de interpretar os valores que a Constituição defende, sempre numa perspectiva legalista. Né? Não há um argumento que se refira a princípios que tenham a ver com valores que essa Constituição defende. Então, por exemplo, o princípio básico que o juiz utiliza para formular a sua decisão é justamente esse. Há um princípio do direito internacional que diz que nenhum refugiado pode ser levado para uma situação em que pode ser encaminhado de volta para o seu país, né? Portanto, ele tem que estar num país onde possa realmente fazer o pedido de asilo e ter esse pedido de auxílio cuidadosamente examinado. Então, é nessa base que ele diz, olha, nós ouvimos a opinião de várias instituições que têm trabalho no Ruanda, nós olhamos para certos aspectos da política ruandesa e chegamos à conclusão de que o Ruanda não satisfaz nenhum desses critérios. E por causa disso mesmo, o que o governo britânico fez é uma violação grave do seu compromisso com esses valores. Não, isso é muito bom, eu gosto disso aí, porque, conforme eu dizia, sabe, se fossem os nossos juízes, eu sei que estou a ser maldoso aqui, mas se fossem os nossos juízes, o que eles haviam de fazer era simplesmente andar aí a citar artigos e não sei quantos, mas não teriam uma fundamentação que coloque em primeiro lugar
a proteção desses valores. Não, é por isso que é muito bom, e numa altura em que a democracia está a ser acossada por todos os lados, é muito bom ouvir uma coisa como aqui o Tribunal Supremo Britânico acaba de fazer. Passando já ao nosso segundo tema, e que eu aproveitaria para ligar ao primeiro e dizer que o governo britânico se calhar teria muito a aprender com a forma como o presidente liberiano George Weah aceitou a derrota nestas eleições presidenciais. Uma África Ocidental que tem sido conhecido nos últimos anos por golpes de Estado, reconhecer a derrota na corrida presidencial quando ainda não estava completada sequer a totalidade da contagem, e mesmo com uma diferença que é muito pouca, são menos de 20 mil votos, parece um bom exemplo de como num país que teve anos e anos de guerra civil e que agora é um exemplo, ou seja, temos duas transições seguidas sem problemas de maior. Eu acho que é importante também salientar estes exemplos, estes grandes exemplos de democracia que nos chegam de África. E olha, este é o segundo exemplo, na verdade. Houve um primeiro caso, que foi o do Ghana. E o Ghana tem uma história, embora menos violenta do que a da Libéria. O Ghana nunca teve uma guerra civil como a que a gente teve na Libéria. E também nunca teve golpes de Estado sangrentos como houve na Libéria, né? Mas o Ghana teve vários anos de instabilidade política, né? Mas de repente acertou. E houve realmente uma votação, acho que isso foi em 2010 ou 2011, que sabe, foi por menos de 1%. E o governo, na altura, reconheceu a derrota e passou as rédeas do governo à oposição. Desde então, o Ghana tem sido exemplar no exercício da democracia. Sabe, tem sido uma coisa extraordinária. Então, é bom ver este exemplo da Libéria, porque mostra que mesmo com um passado tão difícil, um passado político tão difícil como o que a Libéria teve, mesmo com isso, é possível em algum momento acertar o passo, né? Agora, naturalmente que a questão é de saber o que é necessário para que seja assim. E eu aí confesso não saber realmente como explicar o que está a acontecer na Libéria, porque pronto, poderia haver aquela justificação, pronto, ele foi futebolista, sabe o que é perder, coisas assim, mas o que viveu na Europa, não sei quantos, mas creio que tem alguma coisa a ver como a Libéria geriu o período pós-conflito, né? Como é que eles, de repente, chegaram à conclusão de que, de facto, a estabilidade valia muito mais do que o ganho imediato ou interesses particulares. Então, o exemplo da Libéria vem num momento muito bom, e logo na África Ocidental, onde nós estamos a ver uma recaída democrática, né? Lá estou eu voltar a ser, eu permito-me ser europeu, não é? Continuo a ser um pessimista. E acho que isto tem muito mais a ver com o Jorge Weah do que propriamente com as instituições democráticas na Libéria, em que estão, logicamente, depois de tanto tempo, ainda a ser solidificadas. Agora, acho que há uma coisa importante aqui a reparar, e que é também a base daquilo que devia ser a democracia, não é? É que Jorge Weah perde porque não consegue cumprir a grande promessa da sua campanha em 2017, que era lutar contra a corrupção, e que, lutando contra a corrupção, conseguir redistribuir melhor a riqueza e dar um pouco mais aos pobres do país. Na verdade, ele não conseguiu isso, não conseguiu combater a corrupção, porque é difícil e porque não se recupera um país assim de um momento para o outro, mas é também o resultado disso, ou seja, é o resultado de que ele não conseguiu cumprir, e como não conseguiu cumprir, o povo chamado a votar votou no seu adversário, que foi o derrotado de 2017, para agora ele chegar à frente e tentar ele, de alguma forma, resolver alguns dos problemas do país. É importante, ou seja, isto é a essência da democracia a funcionar. Há Exatamente. promessas que não se cumpriram e, portanto, quem não cumpriu essas promessas
tem o resultado nas urnas. E acho que a frase dele, que quando começa o seu discurso de aceitação, acho que é uma frase importante que vale a pena ouvirmos, que é: apresento-me perante vocês esta noite com o coração agradecido e o maior respeito pelo processo democrático que definiu a nossa nação. Acho que é importante isso, ou seja, aceita-se a derrota, e diz-se: gostávamos de ter ganho, não ganhamos, vamos aceitar a vitória do nosso adversário. Sim, é isso, sabe? Eu vejo aí no exemplo de George Weah e da Libéria, eu vejo realmente dois aspectos que têm merecido a atenção, por exemplo, da ciência política, porque naturalmente na ciência política há sempre aquela preocupação de saber que fatores é que precisam ser identificados como estando na base da transição democrática, né? Quer dizer, como sendo os fatores que garantem essa transição. E há um pouco a tendência de prestar maior atenção a fatores estruturais, que são naturalmente muito importantes. E esses fatores estruturais podem ter realmente a ver com a emergência de certos estratos sociais que acham que as suas diferenças políticas precisam de ser resolvidas politicamente, né? Através da apresentação de projetos políticos diferentes que vão ser escrutinados. Agora, tem também havido alguma discussão sobre o papel da liderança, sobre o papel de líderes, se de facto a transição democrática precisa de líderes ou não. E aí eu acho que o que George Weah está a mostrar é que realmente a liderança também é um ingrediente muito importante. Não bastam apenas os fatores estruturais. É preciso que haja uma classe política, nem que sejam pessoas isoladas, mas que tenham esse compromisso. E quando a gente olha em volta, quando a gente olha para os países que não estão bem do ponto de vista político, é o que a gente constata, que não existe esse tipo de liderança. Então, muitas vezes o que essas pessoas iriam fazer era procurar explicações para não terem conseguido fazer aquilo que deviam ter feito. E que, por terem essa explicação, acharem que devem continuar. Nós temos o ridículo em Moçambique, por exemplo. Bom, sempre vou ter que chamar aqui o exemplo de Moçambique, ainda que não seja sempre positivo. Nós temos, por exemplo, a situação de Moçambique, em que algumas pessoas começam assim a dizer coisas do tipo: este governo, o presidente que nós temos agora, não pôde governar por causa da Covid, por causa da guerra, por causa não sei, quer dizer, como se governação fosse só em caso de bom ambiente, não é? Tem que estar tudo bom para se governar. Se não estiver tudo bom, então isso não faz parte da governação. Então eu acho que esta questão da liderança está-se a revelar realmente muito importante. E é isso que George Weah está a mostrar, né? Nós precisamos de uma classe política que tenha um compromisso forte com as regras do jogo, né? Porque é disso que se trata, né? Saber que, olha, as pessoas têm o direito de mudar de opinião, as pessoas têm o direito de punir aquele que fez promessas e não conseguiu cumprir essas promessas, né? Terminamos assim esta primeira parte. Na segunda parte teremos então a entrevista com Aline Frazão. Tal como referimos no princípio deste podcast, estamos hoje connosco no espaço da entrevista a cantora e compositora angolana Aline Frazão. O pretexto é de tristeza, a morte da cantora e compositora portuguesa Sara Tavares no dia 19 de novembro. Mas também é de reconhecimento, o reconhecimento que Portugal deve a uma artista, filha de pais cabo-verdianos, que foi pioneira nos anos 90 em mostrar o que até aí permanecera mais ou menos invisível na Lisboa da altura e no Portugal da altura, desse Portugal da construção europeia, que eram as suas raízes africanas. Como escreveu Cristina Roldão no Público, para a primeira geração negra do pós-25 de Abril, aquelas noites de 94, 93, 94, da Chuva de Estrelas e do Festival da Canção, em que Sara Tavares invadiu a partir da TV as salas de jantar, cafés e restaurantes de Portugal, naqueles momentos em que a voz cristalina de um ser genial chamado Sara abafou todo e qualquer adversário, então naqueles breves minutos deixámos de ser mandadas para a nossa terra porque subitamente éramos daqui. Para Aline Frazão, crescida em Angola e de outra geração, a relação com Sara Tavares foi feita de outra forma, de admiração pelo ídolo musical, primeiro, de reconhecimento depois,
quando quis trilhar o seu próprio caminho musical, e de amizade também, depois quando a conheceu. Aline, obrigado por aceitares o nosso convite, e começava por uma outra coisa que escreveste, que as canções da Sara Tavares são a banda sonora da tua vida. Lembras-te de quando ouviste pela primeira vez e qual foi a canção que ouviste pela primeira vez da Sara Tavares? Não sei se me lembro. Não sei se me lembro de um tempo em que não fosse banda sonora da minha vida, que essas canções não estivessem presentes. Lembro-me de em criança, com 9, 10 anos, não sei que ano era isso, mas provavelmente foi depois do festival e dessa primeira apresentação da Sara em Portugal, com cover da Whitney Houston, que eu também era super fã, que também tentava cantar quando era criança. E depois com Chamar a Música. Lembro-me de cantar essa música no karaoke do Cine Luanda, muitas vezes à noite quando íamos lá com os meus pais, junto com outras cantoras portuguesas que na altura me impactavam, como a Dulce Pontes, por exemplo. Mas claro que quando surge a Sara Tavares, eu não posso falar do impacto, e acho que outras pessoas podem falar melhor, como a Cristina Roldão, que a Sara teve na cena em Portugal, na cena musical e na sociedade em Portugal, porque eu não morava em Portugal, não é tanto o meu lugar, mas posso falar do impacto que teve em Angola, e ela teve uma grande legião de fãs em Angola, de muita gente que viu ali naquela música, sentiu uma identificação muito grande com aquela possibilidade de mistura com o soul, com o R&B, com o gospel, com o pop, com a música cabo-verdiana. Tudo isso eram géneros que eram amplamente escutados pela juventude em Angola, pelos adolescentes angolanos como eu, e a Sara era uma cara familiar, era uma de nós, era a possibilidade de realização dos nossos próprios sonhos, digamos assim. Claro que isso num contexto de adolescência, né? Num contexto de uma certa ingenuidade, digamos assim, não? Porque depois a realidade é mais complicada que isso. Mas é verdade que essas músicas acompanharam todos os meus últimos anos de escola em Luanda, antes de eu ir para Lisboa fazer a universidade, alguns bons anos antes de eu decidir ser cantora. E quando cheguei a Lisboa, a Sara estava com o álbum Balancê, estava a fazer turnês internacionais, tinha a banda mais incrível do planeta. Eu lembro-me de ter ido ver um concerto dela a Porto Alegre, num fim de semana que fui com as minhas colegas da universidade que eram de Porto Alegre. Fui lá ao auditório ver, e foi a primeira vez que vi, isso sim, um concerto ao vivo da Sara Tavares. E lembro-me de ter ficado muito comovida com a música que ela fazia com a Kalimba, com Kissange, voz e Kalimba só, um formato que eu copiei descaradamente depois de uma música mais tarde. Mas lembro-me de ficar muito tocada com tudo aquilo, com toda aquela musicalidade, com aquele palco, com aquelas pessoas em cima do palco, e de sentir muitas coisas intensamente depois de ver aquele concerto. E talvez tenha sido um incentivo muito grande, né? De ver aquela mulher com a guitarra, uma mulher negra com a guitarra nas mãos, com a sua banda atrás, a tocar as suas músicas, com um sucesso reconhecido internacionalmente. Era realmente uma coisa avassaladora, né? Tipo, e tudo isso graças a algo muito especial que ela tinha, no qual é difícil falar, porque as coisas que são mais especiais são mais difíceis de descrever sem a gente escorregar um pouco das palavras. De que maneira é que ela influenciou a tua música quando quiseste ser compositora, quando quiseste escrever as tuas próprias canções? Eu acho que, em primeiro lugar, com esse mundo de possibilidades de mistura de géneros musicais, de mistura de identidades, de mistura das influências africanas com uma música que pode ser mais moderna, que pode ser mais cool. Estamos a falar de anos de juventude, de rebeldia, ou seja, todas nós gostávamos eu gostava, na verdade, dos clássicos, da Cesária, enfim, da Morna, da Coladeira, mas aquilo era uma outra música cabo-verdiana, também diferente da Kizomba e do Zouk. Era uma música acústica, era uma música com a guitarra, era uma música escrita por ela. Eu acho que o que me influenciou mais foi essa relação com o instrumento, com a guitarra, com o violão, que ela compunha a guitarra, essa questão do ritmo, a sonoridade, essas misturas. E eu acho que influenciou a minha forma de cantar.
que é uma coisa que, principalmente no início, quando eu comecei a cantar, muita gente me dizia que a minha voz fazia lembrar a da Sara Tavares, é uma coisa que eu tomava como um elogio, naturalmente, mas que no início era confuso. Era confuso conseguir-me descolar de uma grande paixão, de uma grande influência e procurar também a minha própria voz. Mas eu acho que uma parte dessa influência vai continuar na minha forma de cantar, na minha voz também. Aline, eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com a identidade. Não a identidade musical, mas um outro tipo de identidade. É que vocês fazem parte de um grupo de africanas, mas vivendo fora, né? Naquilo que a gente costuma chamar de diáspora. E o que me interessa saber é o que a morte de alguém que faz parte dessa comunidade, de alguém que é uma referência para vocês, o que é que isso faz convosco como portadoras de uma identidade que não precisa necessariamente ser africana, mas é africana, mas é também alguma coisa nova, né? O que é que isso faz convosco? Como é que vocês se sentem sabendo que tem no céu alguém que faz parte do vosso património identitário? Essa é uma pergunta muito profunda. Eu não sei se eu tinha refletido tão diretamente nesses termos, mas eu sinto que, por um lado, sinto que ganhei uma ancestral, de uma forma muito profunda, uma ideia de ancestralidade que fica materializada no legado da Sara. E, por outro lado, sinto que ela representou para nós, para essa geração, para esse grupo que tu descreves nesses termos, também uma forma de estar na música, não só a música em si, mas uma atitude diante deste trabalho, deste serviço, desta indústria, como gostam de dizer algumas pessoas, deste meio musical. E eu acho que a Sara, ao deixar-nos, ficamos um pouco órfãos dessa referência de uma forma de fazer as coisas também, que tem a ver com a forma como ela tomava decisões, com a forma como ela orientava a sua carreira, como ela não seguia modas, como ela seguia o seu coração, como ela sabia o que queria, era doce e assertiva, como tanta gente tem descrito. E isso era, obviamente, uma coisa que eu não tenho referido, mas que me parece óbvia. Era uma mulher, né? Uma mulher africana, uma mulher negra. E tudo isso fica a sensação é de um profundo vazio, uma profunda desorientação, se queres que te diga, uma profunda desorientação, ela vai fazer muita falta, mesmo quando não estávamos mais próximas, saber que ela existia e observá-la sempre era uma forma de transmissão de conhecimento, de sabedoria, só pela forma como ela está no mundo. Isto pode soar um bocado abstrato, mas é bastante concreto, na verdade. E o sentimento é de muito luto, muito desamparo e de sentir-me menos preparada para os desafios do futuro sem ela estar perto, sem poder trocar impressões com ela, e sem poder aprender dela e sem poder trocar, né? Manter essa... Há aqui um sentido de comunidade que se perde. Já se vinha perdendo, de certa forma, como em tantas outras comunidades, mas há aqui algo que se fratura definitivamente. Se calhar está um pouco dramática, mas é um pouco comum, sinto. Há uma coisa que eu gostava de referir, que é isso, ou seja, sabemos como estes programas de televisão, de novas vozes e tudo mais, são importantes para descobrir pessoas que não circulam pelos meios, com mais acesso à arte, à cultura. Como é difícil depois também conseguir fazer uma carreira, porque há sempre uma imposição, ou seja, estes programas depois têm uma ideia de como é que será a carreira. De alguma forma, a Sara Tavares também demonstrou que se pode passar por estas coisas e conseguir ter uma carreira que é própria e que não cede tanto aos produtores.
vai mais longe do que isso, António. Há sempre alguém que tem uma ideia sobre como deve ser uma carreira, seja ela criada de onde quer que seja, principalmente se tu fores uma mulher africana. Dentro das editoras, dentro do mercado, dentro de quem está a programar os festivais, há sempre muitas opiniões, muita tentativa de interferência, e é óbvio que fala-se muito nisso, na dificuldade de se ultrapassar essa etapa televisiva quando uma carreira começa por aí. Eu não sei se concordo, não sei se isso é necessariamente um fator de dificuldade ou de avanço, né? de vantagem, pode ser, depende de como tu caminhares o teu caminho na música. Mesmo quando não começas por aí, há sempre muitos condicionalismos, muitas barreiras, muitas dificuldades, que nunca ficam bem um artista dizer, porque as pessoas sempre olham para o artista como alguém que está num lugar de alguma coisa intocável, alguma coisa perfeita enfim, todo o contexto mediático hoje vai muito nesse sentido. Mas a verdade é que a Sara, eu sinto que ela ultrapassou várias dificuldades com muita discrição, com muita paciência, mas também com muita garra e com muita energia investida nisso, não falando só sobre algo que é muito importante, que é o racismo que existe na sociedade portuguesa, a forma como as pessoas podem olhar para uma cantora que conhecem desde pequena, não? Viram o crescimento dela, qualquer coisa aí, às vezes um pouco tóxico, não? Nessa relação das pessoas com o seu racismo, quando admiram um artista racializado, uma pessoa negra. Mas depois, também como mulher, a lidar num mundo masculino, onde ela muitas vezes era produtora dos seus álbuns, tinha uma ideia sobre o som do álbum, e tu tens que ver que quando estás a gravar um álbum, estás a falar com muita gente, com o baterista, com o técnico de som, com o manager, e a maior parte das vezes são homens. Então há tanto atrito nesses processos. E ao mesmo tempo sair dali aqueles álbuns maravilhosos, cheios de doçura, cheios de perfeição, tem um mérito invisível, assim, incomensurável, na minha opinião, sinceramente. Este é um momento de dor, claramente, né? E acho que vai ser muito difícil ultrapassar isto. Mas, Alina, como é que vocês vão ultrapassar isto? O que vai ser necessário para vocês passarem aquela fase e deixarem a dor para trás e pura e simplesmente celebrar a obra desta pessoa como uma ancestral, como a Aline muito bem disse? Não sei, Elísio. A resposta mais honesta e menos podcastiana, menos interessante, é um rotundo não faço ideia. Porque realmente é um momento de muita reflexão e muita tristeza. Essa despedida tem realmente um impacto muito grande, e eu acho que de certa forma tem que se deixar o tempo sentar as coisas. Há muitas coisas aqui, é o ídolo, é amiga, colega, tudo o que ela significava a nível mais amplo, a nível político, para Portugal, para Cabo Verde, para Angola, para as pessoas que falam português, para as pessoas que falam crioulo, enfim. Há aqui muita gente envolvida. A Sara tocou muitos mundos. Então é uma cena que eu sinto, é que há aqui uma dor que nos une. Não sei o que é que pode sair daí, mas que nos une acho que já é bom. Vamos ver, oxalá, se chega a um outro lugar, uma outra leveza, e se recupere a possibilidade de ouvir e de celebrar as músicas dela com outros sentimentos que podem vir e que virão, seguramente. Aline, obrigado. O tempo é curto e dá para continuar, mas obrigado por tudo. Obrigado. Eu vos agradeço. Terminamos o programa com as nossas habituais sugestões. Professor, o que é que nos traz este programa? Pois então, o que eu trago hoje, porque eu estou aqui a participar numa conferência muito interessante que foi organizada pelo Museu do Genocídio e Holocausto em Joanesburgo, também com algum patrocínio da Fundação Heinrich Böll, da Alemanha, do Partido dos Verdes, né? E nós estamos a falar dessas questões de memória,
Estamos a falar destas questões da história do colonial e não sei quantos. E, por acaso, hoje fui presenteado com um livro da autoria de 3 colegas aqui da África do Sul, Thierry Rousset, Gavaza Malulek e Adam Mendelssohn. E o título do livro é As Dinâmicas do Racismo, do Antissemitismo e da Xenofobia nas Redes Sociais na África do Sul. E isso até tem um pouco ligação com a recomendação que eu fiz no episódio anterior, né? Que era também um pouco sobre a questão da cidadania digital em Moçambique. Então, há aqui eu estou a notar com satisfação uma grande preocupação com temas que têm a ver com a cidadania. E este livro realmente trata disso aí, já estive aí a ver alguns capítulos. E é muito importante. E esta combinação do racismo, antissemitismo e xenofobia, logo na África do Sul, com toda essa história triste que a gente tem, faz do livro um bom ponto de partida para a gente entender o que é que nós nos tornamos por causa da história que nos constituiu, né? E é isso que muitas vezes até é difícil de perceber, como é que pessoas que sofreram o colonialismo, o racismo, como é que essas pessoas podem também ter, digamos assim, práticas e ideias idênticas. É um grande mistério para mim. Então, toda a literatura que me ajuda a refletir isso aí é sempre bom. Então, eu acho que qualquer pessoa vai tirar grande benefício desta leitura aqui. Pelo meu lado, eu trago 2 sugestões hoje. São 2 livros e, curiosamente, ambos editados em Portugal com a chancela da editorial Caminho. O primeiro é o mais recente do seu conterrâneo, Mia Couto. Chama-se Compêndio para Desenterrar Nuvens e é uma coleção de contos que em Moçambique foi editado com a chancela da Fundação Fernando Leite Couto e que esta terça-feira tinha lançamento marcado para o Centro Cultural Moçambique-China, em Maputo. Digo que tinha lançamento marcado porque este podcast foi gravado na segunda-feira, apesar de chegar só às pessoas à quarta-feira. Quanto à segunda sugestão, trata-se de uma obra que reúne a poesia da angolana Ana Paula Tavares, toda a poesia, e acrescenta-lhe ainda um livro de inéditos. Chama-se, por isso, Poesia Reunida, seguido de Água Selvagem. E é com um dos versos de Ana Paula Tavares que termino, por meu lado, este 4º episódio na Terra dos Cacos. Diz ela, a determinada altura de um poema: sou do clã do boi. Dos meus ancestrais ficou-me a paciência, o sono profundo do deserto, a falta de limite. Que bom. Professor, muito obrigado. Obrigado, eu. Até ao próximo podcast. Até o próximo, Antônio. É um prazer, como sempre. Um grande abraço para aí. O público fica no ouvido.